Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um passo da Escola de Escuta Afrocentrada aqui do Parentalidade Preta. Cada episódio é parte de uma sequência lógica de diálogos pensada para te conduzir num processo de consciência, afeto e ancestralidade. 2 vezes por semana eu vou trazer aqui, numa sequência lógica, como eu falei, trechos do Parentalidade Preta que são importantes para a construção da consciência ao longo desse tempo, ao longo dessa travessia. Até porque escutar e escutar novamente é aprender. E te deixo com mais um episódio. Eu sou Diego, sou um homem preto de pele não retinta, tô com o cabelo um pouco grande, onde tem, não estou mais de bigode, tô com uma camisa marrom, escrito Mó Paz, atrás de mim um violão e uma porta aberta. Sou Roberta, uma mulher negra de pele não tinta, tom marrom. Meu cabelo são dreads sintéticos na cor marrom claro e louro. Eu uso óculos grandes de armação preta, batom rosa. Estou usando um vestido vermelho. Atrás de mim tem uma parede branca com um quadro da Orixá Nanã e uma estante com alguns livros. Massa. E quem é a Roberta, que vai conversar com a gente hoje? Roberta é uma mulher preta, nascida na cidade do Rio, criada na cidade do Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde eu vivi até o iníciozinho de 2020, me mudo na pandemia, filha de Maria da Penha e de Rui Ribeiro, sobrinha e afilhada de Paulo Roberto. Cresci numa casa onde o matriarcado ele se fazia presente constantemente, ainda se faz. Sou professora, pesquisadora de raça, gênero e sexualidade, psicanalista, onde desenvolvi, principalmente no decorrer desse curso, um foco para as masculinidades negras e para o mulherismo africano. Sou coordenadora do GEMA, que é o Grupo de Estudo Mulherismo Africano, também podcast Mulherismo Africano. E estamos aí. Essa é basicamente quem eu sou. Tudo isso, né? Tudo isso. Massa. A gente vai pro intervalo rapidinho e já volta. Parenta 14, estamos produzindo, estamos na segunda temporada de verdade. Eu tô resfriado, como você viu até agora, e nós estamos aqui. Eu queria dizer inicialmente que o podcast Parenta, ele é trazido para você, ele é oferecido pelo pessoal que tá lá no cantinho do café. São pessoas que ajudam a manter esse podcast independente, sem custos e sem intervalos. De lá para cá, desde o último episódio, 3 pessoas começaram a ajudar a gente ainda mais nesse projeto. E elas são: eu vou falar o nome mais simples primeiro, que é a Bruna Torres Ferreira. Tem a Beatriz Luchetti, que eu não sei se eu falei certo, e a Mayra Weinstock, que eu também não sei se falei certo. Mas eu queria agradecer elas aqui, junto de todo mundo, para vocês saberem que esse cantinho do café tá crescendo. Esse pessoal vai para um lugar especial, para pessoas especiais, e lá elas têm acesso aos episódios mais longos, com mais perguntas. Você que escutou o último e sabe que algumas perguntas só são respondidas lá na versão estendida. Então esse pessoal ganhou o direito de acessar esse conteúdo que está sendo produzido com carinho para eles que apoiam financeiramente o Parentalidade Preta. Desculpa, já vou pedir desculpas antes, mas eu não tenho como fazer outra analogia. Essas pessoas especiais ajudam a Parentalidade Preta a chegar mais longe, com mais qualidade e com mais tempo para a gente poder pensar e trabalhar nos programas. Usando outro paradigma da internet, eu vou dizer que quem me conhece sabe que há algum tempo eu sonho em poder assinar um site de trilhas, é o Epidemic Sound. Lá eu encontro trilhas sonoras com mais profundidade, mais qualidade, com direitos creditados a quem as produziu, fazendo com que toda essa roda gire. Se eu conseguir pagar o site, o cara que compôs a trilha que vai na introdução aqui recebe um caraminguá por fora. Para continuar sonhando com um site de trilhas, para manter o site do Parentalidade Preta no ar, para eu continuar pagando o Zoom e os softwares de edição, eu cadastrei uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, no apoia.se/parenta. E é sobre ela que eu vou falar brevemente aqui.
Cadastrando um apoio mensal de R$10, um cafezinho, você passa a receber quinzenalmente uma newsletter com os assuntos mais importantes e relevantes que foram discutidos no Parentalidade Preta de uma maneira geral. É um compilado com alguma coisa comentada que vai acrescentar um pouco mais nas construções que a gente vem fazendo aqui ao longo do mês. Isso inclui assuntos abordados ao longo do mês, algumas coisas que saem no podcast, outras coisas que aparecem lá no Instagram, onde a gente troca muito nos comentários. A gente pode fazer um compilado, mandar, fazer uma análise e trocar em cima disso. Lógico que a newsletter, ela não é unidirecional, é o início de uma conversa. Se tiver alguma coisa, é só me responder e a gente vai conversar. Esse apoio do cafezinho te dá direito a isso. Na segunda faixa de apoio, você chega para o nosso cantinho do café. Você puxa uma cadeira e faz parte da rodinha aqui que a gente está formando. O que acontece lá? Bom, primeiro, conteúdos exclusivos. Os podcasts já estão sendo gravados com mais perguntas, mais conteúdos, para que o pessoal que apoia financeiramente esse projeto tenha acesso a um conteúdo um pouco mais expandido. Perguntas que vão além do que a gente vai conversando aqui, mas que também não tiram o brilho do programa total. Lá no Cantinho do Café a gente vai ter convidados exclusivos, afetos aos temas que a gente está abordando durante o mês, fazendo entrevistas exclusivas para as pessoas que apoiam. E isso no valor de R$20. Você tem acesso à newsletter e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, podcasts mais longos e podcasts exclusivos também. Agora, se você dispõe de R$35 mensais para ajudar esse projeto a crescer, você vai chegar no Cantinho do Café já com a sua caneca. A partir do segundo mês de apoio, eu vou mandar para você uma caneca personalizada sem custos aqui do Parentalidade Preta. Bom, elas são colecionáveis, elas têm vários modelos e se você quiser comprar por fora, vai ter um desconto na lojinha que a gente está montando também. E é óbvio que ela vai ter um desconto progressivo para os apoiadores aqui do Parentalidade Preta. Então, fazendo parte disso tudo, você só tem a ganhar. Se mantém informado e com a caneca estilosa. O segundo recado administrativo é o seguinte: se você tem ou conhece alguma marca que gostaria de se associar ao podcast Parentalidade Preta, bota a gente em contato, me chama lá na DM do @Parentalidade Preta para trocar uma ideia com você ou com quem você venha trazer. Preferencialmente, essa marca precisa ser de uma pessoa preta ou ter algum cunho antirracista. Ou os dois, o que seria melhor. E a gente pode conversar a respeito disso. Me chama lá no @Parentalidade Preta, eu tenho alguns planos que a gente pode conversar e levar para um denominador comum, beleza? Passados esses recados gerais, muitos, né? Eu queria te dar as boas-vindas por você que chegou junto da Roberta e para você que tá aqui comigo desde o começo, muito obrigado. Viu aí que teve uma diferença da voz entre o resfriado e o não resfriado, mas é porque eu tô repetindo aqui, beleza? Então essa é a última chamada para você dar um pulinho lá no apoia.se/parenta, porque a trilha já vai mudar, porque a Castel tá comigo aqui nessa nova temporada e a gente vai para nossa troca com a Roberta. Muito obrigado, daqui a pouco a gente se fala. Queria saber de você, na sua opinião, por que o mulherismo africano ele deve ser uma opção no pensamento para a criação? Por que a gente pode transportar ele para falar de criação? Acho que você já falou um pouco disso. Sim. Eu sou uma pessoa que eu não tenho filhos ainda, mas eu sou professora. E a minha primeira formação foi dar aula para educação infantil e para ensino fundamental 1. Eu sempre alfabetizei crianças. Uhum. Então, eu acabei prestando muita atenção em como que as nossas crianças, né, as crianças pretas, viviam na escola e também com a família. Como que essa família também interagia com o ambiente escolar. Uhum. E assim, uma coisa que a gente percebe muito é a importância que o mulherismo ele pode ter para que a criação de crianças possa se dar no aspecto coletivo, não somente no aspecto individual, pensando somente a família como algo dentro da propriedade privada da mãe, do pai, ou das mães ou dos pais. Pensar que qual papel tem, por exemplo, as professoras dessa criança, os tios dessa criança, os avós, pensar a comunidade em torno dessa criança. Principalmente no sentido de que, e isso resgatando o matriarcado também, de que homens e mulheres vão ter papéis diferentes e principalmente energias diferentes. Uhum. E a gente precisa encontrar um dualismo para que essa criança ela possa se desenvolver da melhor maneira possível. Então, quando a gente pensa também na atualidade, né, a gente precisa ter bem em mente que o mulherismo ele não pode beber somente de, por exemplo,
homem e mulher nesse sentido heterossexual Sim. e cisnormativo, mas pensar as multiplicidades, a diversidade que se tem da gente observar gênero, sexualidade, orientação sexual, etc. E pensar que isso numa concepção de algumas autoras, como a Maria Baane, Ana Dove, que mulheres, historicamente, têm um papel de gestar cultura. Gestar cultura na percepção de que, principalmente, são mulheres que estão na educação infantil, no ensino fundamental 1, na creche, na pré-escola. Então, o que a gente repassa para essas crianças? É muito bom repassar que, por exemplo, a menina preta não é aquela que vai mais sofrer com o racismo. Ela não vai ser aquela que vai mais ser hipersexualizada. Porque atualmente parece que tem uma disputa, né? De quem sofre mais, se é o homem ou se é a mulher. E atualmente, até mesmo dentro das escolas, a gente tem muitas ações voltadas para uma possível reparação de como que o racismo e o machismo agem sobre meninas negras. Mas a gente sequer se questiona como que os meninos pretos são tocados por essas violências. Porque se tem o entendimento que o machismo, a misoginia, ela não atinge os meninos pretos. E isso parte, né, de todo um histórico de desumanização dessas pessoas. Então, pensar uma criação a partir da filosofia do mulherismo africana é entender que esse menino preto, ele também vai sofrer com as violências que uma menina sofre, de maneiras distintas, mas ainda assim sofre. E buscar reparar isso quanto antes, não enxergando as meninas como as vítimas da sociedade, mas enxergar também as potências dessa menina. Porque a forma como a gente cria as nossas crianças é inspirada numa base educacional ocidental, eurocentrada, que de nada tem a ver com as nossas culturas africanas. Então, o mulherismo africano também é uma epistemologia que faz com que a gente volte atrás, fazendo aquele movimento do Sankofa, resgate como que os nossos ancestrais vivenciavam a maternagem, a paternidade, para fazer com que a gente possa, de alguma maneira, colocar isso em prática. Vai ser de uma maneira diferente? Com certeza. Mas esses saberes, esses valores, eles podem permanecer e podem ser ampliados, mas sempre humanizando as nossas crianças, não desumanizando, corroborando com essa lógica ocidental. Não, real. E eu gostei de uma palavra que você usou, que é o também, né? Não é um em função do outro. A gente não valoriza um atravessamento em função do outro. É também, levando em consideração, sem universalizar, mas falando assim, você vai passar por isso aqui também. E você, falando, principalmente dividindo por gênero essa questão, já na terceira casa desse entendimento, você vai passar esses atravessamentos e você vai passar esses atravessamentos. Vocês também vão ser atravessados, talvez pela mesma coisa, mas de maneiras diferentes. Isso não significa que alguém tem que estar à frente na atenção, na prevenção, na conscientização. E eu acho muito, muito bacana, e às vezes a gente fala, principalmente quando a gente fala de mulherismo, parece que é tudo muito óbvio, né? Assim, cara, por que que não é, sabe? Mas a gente vai falar, a gente vem comentando da origem do porquê não ser, né? Por que tem que ter um gênero passando à frente? Por que a luta não é a partir do gênero, né? Por que ela leva a raça no cerne inicial e que permeia todos os outros aspectos, não é sequencial, é a raça se debruçando em cima de tudo. Acho muito bacana. Eu vou frisar aqui também esse também, eu acho muito legal. A gente sempre tem em mente, porque não passa ninguém à frente, né? E aí não tem disputa. A gente está sendo atravessado juntos. Muito bacana, achei muito legal que você falou isso. Bom, e aí,
como a gente estava falando exatamente desse ponto, eu acho que isso já deixa para a nossa próxima pergunta, que é se é correto afirmar que o mulherismo africano prega a igualdade total entre gêneros, basicamente. Eu acho assim, por exemplo, quem cunha o termo do mulherismo africano é uma professora estadunidense chamada Clenora Hudson, isso na década de 80. A década de 80 é um período muito crucial para os estudos de gênero, principalmente nos Estados Unidos e Europa. A gente tem alguns nomes como Angela Davis e Bell Hooks ganhando muita força falando do feminismo. E tem a Clenora aí cunhando um termo, né, que para ela vai ser um termo que dá nome a um paradigma, e tendo assim como sustento o que a gente conhece hoje como interseccionalidade, mas ela não vai usar esse termo. Para a Clenora seria muito importante em sequência raça, classe, gênero. Mas eu compreendo hoje que ela também estava entendendo o gênero como importante, porque naquela época, naquele contexto histórico, o gênero era muito importante. Hoje, em 2023, aqui no Brasil, a gente já começa a ter acesso a algumas obras, até mesmo que vêm do continente africano, como da professora Oyonke Oyeyumi, que vai falar que gênero não é uma coisa tão importante assim, porque gênero é uma criação ocidental, não uma criação africana ou iorubana. E aí, a Oyonke, ela vai falar muito do oxunismo, né, que é uma outra perspectiva da gente enxergar tudo isso, mas que eu gosto muito de relacionar os dois, porque eu acho que a gente está no momento que a gente precisa se atentar ao que nos é útil, o que nos é válido. E às vezes até beber um pouco do feminismo também. Que acho que a gente também não pode cair em uma de desumanizar as mulheres feministas, ignorando as contribuições das mesmas. E eu fiz essa volta toda para dizer que o mulherismo ele vai ser muito diferente a partir da perspectiva da pessoa que está pensando ele. Na minha perspectiva, enquanto uma mulher mulherista, ele não vai pregar a igualdade total entre os gêneros, mas ele vai pregar principalmente a nossa compreensão das diferenças que o gênero, a raça e a classe vão conceder para os indivíduos de diferentes maneiras. Isso quer dizer o quê? Eu, enquanto uma mulher negra, eu não vou conseguir fazer com que um companheiro preto meu chegue nos mesmos espaços que eu. Porque mesmo eu sofrendo eu sendo mais passível que eu sofro uma violência sexual, por exemplo, com estupro, eu ainda assim tenho uma passibilidade enquanto mulher de chegar em alguns lugares. Também por causa da misoginia. Enquanto um homem preto, não. Então, na minha concepção, não é possível que a gente alcance uma igualdade entre gêneros, porque eles são diferentes. Eles nunca serão iguais. Porque eu também não acredito que a gente vai chegar no momento da nossa sociedade em que as raças vai estar tudo tranquilo, tudo certo, não vai ter diferença entre preto, branco, indígena, amarelo. Não acredito nisso. Mas o mulherismo ele pensa principalmente no seguinte: é importante, é necessário que os homens pretos sejam humanizados, porque vocês não são humanizados. Vocês são vistos, né? Tem gente que ainda fala aquelas coisas assim, homem, macho, e é tudo num sentido muito animalizante, né, da pessoa. A gente nunca é visto como pessoa, a gente é visto como qualquer outra coisa, menos como ser humano. Então, é importante pensar que os gêneros fazem uma diferença para o nosso ser, mas que além dessa diferença, a gente precisa dialogar sobre essas diferenças para chegar em lugares comuns.
para que a gente consiga conversar, pelo menos. Sim. Porque parece que ultimamente a gente não está conseguindo conversar tão bem. Tenho visto muito isso. Eu gosto de pensar, né, que gênero, ele é o gênero em si, dentro dessa lógica, vamos dizer, binária ocidental, que criou gêneros, ele é a porta de entrada para esse entendimento. Você entra a partir do gênero para falar de gênero, não para falar de mulherismo. Pode parecer meio paradoxal. A gente passou por raça e classe, chegou em gênero. Pronto. Admitimos que existe gênero, senão ele não existiria nessa concepção. Sim. Mas é a partir do gênero, o que a gente vai falar? E eu achei muito legal quando você remonta isso, dizendo, né, que gênero é uma criação ocidental. Não se pensava gênero, eram pessoas, homem e mulher, e a gente bota gênero para fazer justamente essa separação, né? E outro ponto que eu acho muito bacana que você trouxe, que eu gostaria até de colocar um complemento, né, ao homem. E eu também, a essa altura do campeonato, nem preciso falar que a gente não tá passando ninguém na frente de ninguém. Mas você vê homem preto e mulher preta. O homem, só homem, ele é universal. Aí você não precisa fazer distinções. Para você falar a partir de raça, você tem que botar o homem preto. Então, calma aí, não é homem? Não é universal? Que humanidade é essa? Precisa ter um preto no final para que ela seja considerada, sabe? Então eu acho muito fortuito a gente estar falando de mulherismo para entender não a interseccionalidade, para entender o mulherismo, né? Sim. Falando assim, cara, entenda, nós precisamos de um marcador que vai dar cor para falar da gente. Então esse negócio todo, essa conversa, ela já começou errada, porque os homens brancos não usam homens brancos, por exemplo. Sim. Mulheres brancas não usam mulheres brancas. E estão discutindo de seus gêneros, sabe? Eu acho muito importante a gente sempre estar colocando isso, porque a gente fala de gênero, transgeneridade, interseccionalidade, e a gente está sempre colocando o componente raça nele para a gente buscar uma humanidade. E eu acho isso muito perigoso, porque se a gente precisa afirmar nossa humanidade o tempo inteiro, significa que nós ainda não somos humanos. E se a gente não admite que nós somos humanos e a gente precisa falar sobre essa humanidade, e só eu acho que entrando nessa porta do gênero que eu criei aqui de maneira lúdica, a gente consegue chegar e sentar nessa mesa e falar, pronto, somos pretos, e agora? E o que a gente vai falar a partir disso? Acho que é muito bacana. Você trouxe uns pontos chaves aqui que eu achei muito bacana pra gente desenvolver a partir desses pontos. Sim, e assim, eu gosto muito de uma perspectiva que tem, que não é muito conhecida, infelizmente, que é da antinegritude, que vai beber muito do Fanon, por exemplo, de que, cara, a noção de ser humano Sim. é pautada no branco. Sim. E é por isso que, como você disse, por exemplo, no início lá do feminismo negro, a gente tinha mulheres negras indo em reuniões de mulheres brancas para reivindicar o papel delas, para gritar, olha, eu também sou uma mulher. Isso, por isso só, assim, eu já penso assim, cara, hoje eu entendo, eu sou uma mulher, sim, porque a gente precisa dessa noção, dessa categoria. Mas eu nunca vou ser uma mulher dentro do que historicamente se entende como mulher. Porque a noção de mulher é pautada numa mulher branca. E por isso que a gente sempre precisa estar colocando esses complementos. Uma mulher negra, ou uma mulher negra trans, uma mulher bi, uma mulher lésbica. Porque historicamente vai se entender que a noção de mulher é uma mulher branca, cis, heterossexual. E o engraçado, né? Não é engraçado, é trágico. Sim. E os homens não tiveram isso assim num sentido tão histórico, né? É uma discussão que está sendo feita agora, das masculinidades. Vocês não chegaram em nenhum local para gritar, olha, nós também somos homens. Sim, real. Isso é muito ruim. Real. Então, acho que é importante que a gente tenha essa noção, assim, que movimentos são esses que querem que a gente se iguale a pessoas que nós nunca seremos iguais. Então, o mulherismo, ele vai entender, a gente é diferente, ponto. Tinha falado que eu não ia citar Fanon nessa conversa, justamente para não
para não entrar e enviesar para um lado, que é o da masculinidade. Mas também ele fala muito sobre isso, né, de ser um homem universal, principalmente no final do livro do Pele Negra de Máscaras Brancas, ele fala, eu queria ser um homem universal, mas e o pessoal discutiu muito, né, integracionista e tal, esse tipo de coisa, não. Sim. Removendo raça, né, se não tivesse raça não ia ter racismo, né, então começa por aí, assim, tirando o conceito de raça. Eu achei muito bacana isso que você falou, justamente para a gente ilustrar isso, eu não precisava me afirmar enquanto homem para falar de dignidade, né? Você bem falou, as pessoas brancas, elas não estão discutindo se elas são ou se elas não são, elas vivem e plenamente suas masculinidades, feminilidades, suas sexualidades, suas orientações sexuais, seus gêneros, de acordo com o que elas entendem. Então, acho que é muito importante também pensar nisso, né? De como, inclusive, o racismo, ele passa por isso tudo, né? Não é à toa que a partir da raça, essa construção. Foi muito bacana que você trouxe isso, achei muito fortuito. Bom, então eu vou para a próxima pergunta, né? Eu vou para a próxima pergunta, que é a seguinte: a mulher preta está mais perto de quem no mulherismo? Acho que essa altura do campeonato a gente tem pouco a falar, mas queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Sim. Porque o mulherismo, ele se baseia na noção de povo, né? Então, a mulher preta, ela vai estar mais perto das pessoas pretas como um todo. Particularmente, eu tenho tentado tirar um pouco algumas noções de gênero da minha psique, porque eu vejo que o gênero, como você mesmo já colocou, é uma criação dos ocidentais e que vem para a gente também como uma divisão. É bem naquela ideia, guerra dos sexos, né? E aí, se eu pegar e falar assim, a mulher preta, ela está mais perto dos homens pretos, eu também vou estar excluindo uma galera que não é homem preto nem mulher preta. Exatamente. Tem outros gêneros. E eu acho que isso é muito importante para a gente estar atento. Porque tem algumas pessoas que ainda vão considerar assim, mas essas coisas da comunidade LGBTQIA+, também é uma agenda branca. Sim, também mas tem pessoas negras inclusas. Então, eu parto de um princípio que a gente não pode desumanizar os nossos de maneira alguma, mesmo eles corroborando com algumas lógicas que não dizem tanto, né, com aquela coisa do raça no centro. Mas o raça no centro sou eu. O que o outro vai fazer é problema do outro. Porque eu também sou uma mulher que faz parte da comunidade LGBTI. Então, também tem esse fio da meada que, na minha subjetividade, eu vou conseguir conectar e entender que, cara, o mulherismo africano, ele também é muito heteronormativo. Ele é muito cis-normativo. Então, a gente tem que fazer o trabalho de entender que as mulheres pretas, para o mulherismo africano, elas estão perto das pessoas pretas como um todo. E se a gente for dividir nesse binarismo do gênero, a gente está com os homens pretos, porque a gente tem que entender também que pessoas pretas como um todo erram, fazem merda, mas ainda assim a gente é um grupo racial e a gente precisa dialogar e se entender como povo. Sim, de fato. Eu não tenho nem o que falar, porque é muito, muito elementar essa questão. Pode parecer que ela vai complexificar, né? Mas a gente está mais perto do que... Na verdade, falar que está perto, dentro dessa altura do campeonato, nessa altura do campeonato, já é até tirar um pouco o brilho da questão, que a gente está no mesmo lugar, sabe? Pensando de lugares, a gente está no mesmo lugar. Então, não tem para onde correr. E eu acho que é muito legal também, quando a gente pensa, né, a respeito disso. Se a gente não se enxerga nesse mesmo lugar, dá margem para que gênero entre antes nas considerações e que todas as discussões sejam enviesadas na guerra dos sexos, né? Volte para esse local. Mas a mulher, mais o homem, mais isso e aquilo. E a gente não consiga evoluir com as discussões, a gente não consiga levantar discussões que vão melhorar
os atravessamentos que a gente passa enquanto povo. E acho que é isso que é o mais importante, porque a gente fica ali brigando entre si. Eu costumo às vezes até dizer, né, não precisou vir nenhuma pessoa branca aqui para implantar discórdia, porque a gente está brigando entre si, falando de homem, mulher, e a questão do atravessamento continua, e a gente não progride, né? Acho que isso é muito, muito complicado, muito perigoso também, né? Sim, e a gente acaba repetindo padrões de mulheres brancas com o feminismo, que historicamente se pauta nessa noção de uma guerra dos sexos. A próxima pergunta é uma pergunta exclusiva para o pessoal que ouve lá no Cantinho do Café, que é a nossa comunidade das pessoas que apoiam o podcast Parentalidade Preta. Se você quiser chegar lá junto, já sabe, apoia.se/parenta. E eu perguntei a Roberta se o mulherismo africana abarca as masculinidades. A resposta e a troca em cima disso você vai encontrar lá. E aí eu vou para a próxima pergunta, né? É bem meio óbvia e acho que ela até carece de uma resposta um pouco sucinta, né? Se homens podem falar sobre o mulherismo africana. E por que eles podem? Homens devem falar de mulherismo africano. Eu acho muito engraçado, assim, porque lá no GEMA, o GEMA existe desde março de 2021. A gente, no ano de 2022, em dezembro, a gente finalizou o ciclo 7 do GEMA. E o GEMA, os ciclos, eles são sempre temáticos. A gente já teve dois ciclos falando sobre panafricanismo, ciclo falando sobre quilombismo, sobre uma referência maravilhosa pra gente, que é a Dona Ivone Lara, que pra gente ela é uma ancestral mulherista e tudo mais. E todo ciclo, quando a gente abre inscrições, as pessoas perguntam: homem pode participar? Porque se criou um enredo daquilo do local de fala, né? Do lugar de fala, de que numa discussão de supostamente mulheres, os homens eles não participam, e se participam tem que ficar calados e só ouvindo. Mas até mesmo se a gente for pensar só em gênero, não tem como a gente chegar nem numa igualdade conversando só um gênero. Tem que chamar todos os gêneros para conversa, para que minimamente possa entender. Então, o homem preto ele pode sim participar do mulherismo africano, porque ele também é agente do mulherismo africano. O mulherismo africano ele não é só sobre mulheres, mesmo tendo esse nome, mulherismo. Porque o mulherismo ele vem a ser uma noção do patriarcado. Então, o homem ele constrói com a gente a noção do que é mulher e do que é homem. Como a gente sabe que durante essa temporada nós estamos questionando o colonialismo, eu perguntei a Roberta se o colonialismo é um dos alvos de ataque do mulherismo africano. E a resposta para essa pergunta você encontra lá no Cantinho do Café. As grandes matriarcas da nossa história recente beberam da fonte do mulherismo, mesmo de forma inconsciente. A gente pode dizer isso? Mais ou menos. Eu faço uma crítica ao feminismo no sentido de que o feminismo ele taxa algumas mulheres como feministas. Eu estudo a história do feminismo, as ondas e tudo mais, porque eu acho importante a gente saber muito bem o que a gente critica também. Eu acredito e concordo com isso 100%. Porque, e assim, o feminismo, ele coloca, por exemplo, ele se divide em ondas e ele coloca que uma das pré-feministas, foi antes da primeira onda, foi a Esperança Garcia, uma mulher negra que foi escravizada no Brasil e é considerada a primeira advogada mulher no Brasil. Coloca também como feminista a Sojourner, a Dandara dos Palmares e tantas outras mulheres pretas que sequer conheceram o movimento feminista. A Sojourner ainda... Sim. A Sojourner ainda participou da primeira onda
Porque naquele famoso discurso dela, né, o Eu Não Sou Uma Mulher, foi durante uma conferência de mulheres brancas durante o nascimento do feminismo. Mas a Sojourner não estava querendo se colocar como feminista. Ela estava, na verdade, só reivindicando outras coisas, que não vem nem ao caso aqui a gente conversar no momento. E aí eu acho muito complicado pessoas brancas chegar e falar assim, essas pessoas aí, elas eram feministas por isso, isso, isso. Me lembra muito como que eles faziam com negros africanos recém-chegados, colocavam num palcozinho e falavam, esse daqui tem o dente tal, essa daqui vai ser uma boa parteira, essa serve pra gente, essa não serve. Parece que é muito isso ainda. Sim. E aí, eu não acho legal a gente chegar hoje e falar, essa era mulherista, essa era mulherista, essa não era. Pelo simples fato também de que o mulherismo, ele não é um movimento social. Sim. Ele é um movimento de pessoas. Porque o movimento social, ele vem daquela coisa do organizado, né? O mulherismo africano, ele não é uma parada organizada. Acontece de maneira orgânica no dia a dia. Sim. Então, quando, por exemplo, no Gema, a gente olha para Dona Ivone Lara, principalmente naquela música, que é o trecho da música Pisar Devagarinho, e como a Dona Ivone se comportava no palco, é uma mulherista nata. Quando eu olho para Nanã, minha mãe, ela não é o mulherismo ali. Foi ela que criou a humanidade junto com Oxalá. Ela que é a mulher das águas paradas. Ela está ali independente de acreditar ou não que ela esteja ali. Assim como tantas outras orixás, como Oxum, como Iemanjá, como Obá, Euá. Então, as nossas matriarcas nascentes, como por exemplo a Dona Ivone, Lélia, e mesmo se dizendo feminista, tinha muito da essência do mulherismo. Porque não é que a gente chegue hoje num lugar e escreva o que é a essência do mulherismo. A gente simplesmente nota o que é a essência do mulherismo, olhando para as nossas ancestrais, olhando para a gente mesmo. Quando eu olho para minha mãe, eu vejo que é mulherismo. Quando eu olho para minha amiga, eu consigo observar o mulherismo. Porque o mulherismo é a forma como a gente se comporta, como a gente vive, né? E é por isso que, independente da linha histórica, se é uma mulher viva ou não, essa mulher, ela vai ser mulherista. Porque o mulherismo faz parte da essência dela. Sim, de verdade. Sempre teve ali, né? Nas ações. Como a gente tá pautando isso muito em ações, eu acho muito bacana. E eu queria aqui remontar o que você falou, né? Para trazer um outro conceito também, que eu acho que não pode passar desapercebido nessa conversa. Quando se fala assim, as feministas, elas olham para algumas figuras pretas e dizem que eram feministas. Mas a partir do olhar delas, né? Logicamente que esse programa não é um programa de ataque ao feminismo, porque a gente não está se valendo do feminismo para construir uma concepção, porque também seria um feminismo, né? Se a gente está partindo do feminismo, também seria um feminismo. Acredito muito nisso, e eu, como homem, também nem me sinto à vontade de ficar falando de feminismo de uma agenda pautada em gênero. Mas quando você fala, eu acho muito fortuito isso, e assim, eu queria muito que você falasse isso, e você falou, assim, uma mulher feminista chega lá e fala, fulano de tal era feminista porque ela lutou por mulheres, mas era uma escravizada por um sistema patriarcal, colonial, escravizada. Então ela não tinha esse pé de igualdade para ser feminista, porque não tinha igualdade. A igualdade de raça ali e classe não era parte do discurso. Era uma mulher que teve uma atitude mulherista, uma atitude humana, né? De falar assim, não, vou lutar pelos meus aqui e vou fazer, e para chegar alguém e falar, fulano de tal era mulherista. Isso atenta também a um dos preceitos, né, que a doutora Clenora Hudson falou, que é a autonomeação. Calma aí, ninguém pode dizer o que é.
vocês não podem vir aqui dizer que é o mulherismo, porque a gente está falando o que é. Então, se eu coloquei nome nisso, sou eu. Então, não venha você, por exemplo, com uma perspectiva, uma agenda feminista, falar, fulana de tal era feminista. Não, era uma mulher preta que estava lutando pela sua comunidade, pelos seus, e ela estava agindo de maneira mulherista. Mesmo que ela não conhecesse o feminismo, mesmo que a conversa não ficasse, né? E eu acho que é muito importante, e a gente sempre fazer esse ponto, até porque é outra coisa que eu queria falar também, que não podia passar nesse programa, porque tudo vira um ataque ao feminismo, né? É muito fácil você transformar tudo a um ataque ao feminismo. Eu acho que já tem a agenda, ela já faz isso, ela já predeterminou, opa, isso aqui é ataque, isso aqui não é. A gente está questionando e está partindo do ponto de que essa luta de igualdade de gêneros, porque mulheres libertaram mulheres, ela não era contemplada pelo restante da agenda. Então, calma aí, é feminismo mesmo? Ou tinha que adaptar? Era feminismo entre escravizadas, sabe? Acho que isso precisa ficar bem posto nesse programa, porque a gente está fazendo aqui um levante para um pensamento mulherista e, com certeza, não a partir de, mas para se distanciar de um pensamento, uma agenda feminista, a gente precisa colocar isso aqui. Ó, mulheres escravizadas lutando por mulheres escravizadas não tinham como ser feministas. Eu acho que a gente precisa deixar isso bem posto, sabe? Para não pensar que, tá vendo? Não, mas eram mulheres negras que lutavam por mulheres negras. Acho que é muito importante. Eu gostei muito de você ter levantado isso a partir, principalmente da Sojourner Truth, né? Falando, cara, estamos todos aqui e eu não sou uma mulher. E aí, sabe? É muito bacana. Então eu vou pedir sua licença para quebrar a quarta parede aqui, porque quem está ouvindo a gente nessa altura do campeonato já ouviu na introdução, porque eu vou ter falado sobre a Harriet Tubman, que foi conhecida como Moisés, que depois de ter conseguido a liberdade, isso falando nos Estados Unidos, ela voltou 19 vezes, e isso eu peguei inclusive de uma palestra da doutora Cleonora Hudson, mas era uma figura que já era conhecida minha há algum tempo. Ela voltou, depois de ter conseguido a liberdade, ela voltou para onde ela era escravizada em mais 19 viagens documentadas e salvou mais de 300 pessoas, e não fez distinção entre homens e mulheres. Ela não fez essa distinção. Ela voltou e libertou pessoas. E por que eu digo isso? Porque é mais um exemplo, falando principalmente do mulherismo, a partir de um ponto de vista de quem aglutinou o conceito, quem criou o paradigma, que era uma mulher voltando para salvar pessoas, homens, crianças, mulheres. Então a gente percebe que ele precisa ser africana, ele precisa ser de pessoas pretas, porque eram quem se preocupavam com seus pares enquanto pessoas, né? Acho que é muito importante a gente também levar isso em consideração na construção desse episódio, que é tão importante para o restante da temporada, inclusive. O 4014 ainda não acabou, estamos chegando na última parte, mas ele ainda não acabou. Bom, só queria te convidar para dar um pulo lá no apoia.se/40, e aí você consegue fazer parte do Cantinho do Café e ter acesso a essas perguntas cujas respostas você não ouviu aqui. Com certeza elas vão te impactar. Bom, então é isso, vou te agradecendo por hora, a gente tem um restinho do episódio e daqui a pouco a gente volta e troca mais uma ideia. Valeu? Bom, então a gente volta agora do nosso intervalo e a gente tem a mensagem final agora. Para quem está ouvindo a gente, eu queria saber de você, Roberta, qual o conselho que você dá para pais e mães que estão criando crianças pretas? Primeiramente, tentem se amar, né? Porque não há possibilidade, a partir do que eu entendo, né, da gente construir pontes se a gente ainda não estabeleceu um alicerce bem firme com a gente mesmo. Uhum. Isso tem a ver com a nossa saúde física, com a nossa saúde alimentar, com a nossa saúde espiritual, com a nossa saúde mental. A partir desse amor próprio, esse amor ele também precisa ser amor coletivo. E aí que está a parada do mulherismo, porque se a gente ama o nosso povo, se a gente enxerga a beleza do nosso povo, se a gente minimamente entende a história e os atravessamentos do nosso povo, a gente para também
com essa coisa de rivalizar o tempo inteiro com os nossos. Seja entre gênero, seja entre classe, seja porque tem opiniões distintas. E a partir disso a gente consegue criar crianças mais sadias, mais conscientes, saudáveis, crianças que se pertencem, não crianças que estão pairando no espaço tentando se encontrar. É muito importante que a criança ela tenha pertencimento de quem ela é, e o mulherismo africano concede um alicerce, né? A essa mãe, a esse pai, a essa família, de que, olha, a gente tem as nossas diferenças, mas a gente tem um objetivo e a gente tem que ir atrás desse objetivo, que é criar pessoas pretas de uma maneira mais saudável. Conversando um pouco mais a miúde com o Roberto, eu perguntei que conselho ela daria a crianças pretas. Essa resposta está lá no cantinho do café. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dos trabalhos que você desenvolve, né, para além dessa troca, e se quiser, e também se você quiser deixar uma mensagem final para quem está ouvindo a gente. Beleza. A gente está indo com o Instagram, que é o Mulherismo Sankofa. Temos o podcast também, que a gente vai... estamos gravando a segunda temporada, né? São episódios curtos, em que a gente traz algumas reflexões. Esse ano tem o centenário do homem, do Sheikh Anta Diop, que a gente está meio focado um pouco nisso também. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, o podcast, o Instagram, são algumas opções. O Instagram não é tão ativo, não consigo ser muito ativa, mas a gente está preparando um curso, né? Quando eu digo a gente é eu. É igual a gente aqui do Parentalidade Preta. É eu, Benjamin, Aurora e minha esposa. Mas enfim. Sim, bem nessa ideia. Para esse primeiro trimestre do ano, a gente vai ter um curso sobre mulherismo africano, porque foi até o momento no GEMA e as minhas pesquisas individuais também. A gente reuniu muito material, muita informação, muito conhecimento sobre mulherismo, e às vezes no grupo de estudo, como a gente já está indo para o ciclo 8, as pessoas ficam meio assim, meio que deslocadas. Então o curso vai ser bem importante para quem também não tem muito conhecimento do que é mulherismo africano, para estar entendendo melhor. E eu também sou psicanalista, eu trabalho na clínica, né? Então eu não acredito em neutralidade, não acredito. Nenhuma clínica, nenhum trabalho é neutro. Se fala que é neutro, é mais explícito ainda que não é neutro. E a neutralidade é sempre aquela, né? Ocidental, branca, enfim, universal. Complicado. Sim, universal de um só. Exatamente. E aí na minha clínica eu desenvolvo isso. Temos um matriarcado, um mulherismo como sustento, filosofias egípcias, iorubá principalmente, a nossa história, né, afro-brasileira. Enfim, são alguns trabalhos e é isso. E a mensagem final é que principalmente o público assim, mais ligado na internet, né, nas redes sociais e tudo mais, que respire um pouco. A gente é muito bombardeado de informações constantes, que geralmente julgam muitas nossas pessoas, né? Recentemente teve o caso do rapaz aí, mais um homem preto e mais uma família preta que estão no olho do furacão por causa da paternidade, mais, enfim. E se respeite, que busque se respeitar cada dia, e busquem estar com pessoas que lhe façam bem, e busque aquilo se aquilombar de uma maneira saudável. Não estar só com pessoas pretas porque são pretas, mas porque as ama, porque tem afeto, que acredita naquilo. Acredito que, independente de
epistemologia, de perspectiva, de ser feminista, mulherista, enfim, que tenha amor aos nossos e amor a si. Essa escuta faz parte do projeto que eu estou chamando de Travessia, a escola de escuta afrocentrada do Parentalidade Preta. Um acervo vivo de ideias, vozes, memórias que vão construindo o nosso amanhã. Se essa escuta te tocou, considere compartilhar. E se ela te despertou, me ajude a continuar fazendo isso apoiando o Parentalidade Preta no apoia.se/parenta. Lá você vai conseguir me ajudar a manter isso aqui tudo funcionando. Acesse também o parentalidadepreta.com para entender um pouco do que eu estou fazendo aqui e como você pode acessar os outros episódios. Na escola de escuta afrocentrada do Parentalidade Preta, a escuta é método, o afeto é ponte e a ancestralidade é o caminho. E a gente se encontra no próximo episódio.